Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica. Você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se tu não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever. Ative também todas as notificações. Assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente, deixa um recadinho lá para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro e literatura. Basicamente aqui eu falo sobre livros. Me segue também lá no Insta, Mônica C. Carneiro, tá bom? Eu tô feliz, hoje é um vídeo, um dos que eu mais gosto de fazer, que é a TBR, né? E aí a TBA final. É interessante porque na TBA inicial eu projeto aquilo que eu imagino, aquilo que eu acho que eu quero ler. Mas eu acho que a TBA final é muito mais interessante, porque de fato é a concretização ou não das metas e as nossas impressões mesmo sobre os livros. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Estão aqui uma TBA bastante ousada. Eu consegui passar um pouquinho daquilo que eu tenho me proposto, que em geral eu sempre me proponho a ler 5 livros, porque eu acho que 5 já é ótimo para um mês. Acho que amanhã ou depois vai sair o vídeo de TBA inicial de abril, né, que é o meu mês de aniversário. Eu fiz até ela bem ousada, quis colocar um pouco mais de livro, porque eu acredito que possivelmente no mês de maio eu vou dar uma desacelerada nesse quantitativo de livro, porque eu quero demandar os livros que eu me propus desde o ano passado para início desse ano, que é realmente ler alguns calhamaços. Eu acho que o calhamaço ele tem uma grandiosidade muito grande, porque são histórias mais extensas, mais complexas de alguma maneira, e eu acho que tem muita coisa boa, né? Então é mais ou menos isso. Abre não, porque como é o meu mês, eu quero fazer coisas que me chamam mais atenção, como ler alguns livros que eu já tenho adquirido há algum tempo, né? Abril é um mês que eu fico super feliz, porque como é meu aniversário, eu quero correr mais, eu quero ler mais, eu quero fazer coisas que realmente me remetem a um sentimento muito bom. Principalmente nesse período que a gente está vivendo de pandemia, né? Ontem foi o último dia que as coisas aqui do funcionamento normal do comércio e atividades funcionou em Pernambuco. Mas ontem, né? Porque hoje já começa num lockdown bem longo e anterior a ele, aqui passou-se 15 dias com algumas restrições. Mas eu acho que é importante, significativo sim, porque a gente está vivendo uma pandemia e as pessoas estão desenfreadas. Eu entendo a questão da necessidade de sair, eu entendo também da importância do ócio, de se fazer um lazer, mas é porque as pessoas não têm critério, infelizmente. As pessoas não entendem com a pandemia e que tem que sair menos. Então as pessoas acham que simplesmente com a vacina e a máscara está tudo resolvido, está tudo muito bem e bora sair desenfreado. E não é bem assim. Eu fui ontem para a igreja, que foi o último culto que teve, mas eu também não acho que igreja tem que ser tida como atividade essencial, não. Ao contrário do que eu escuto as pessoas falarem. Sei que a igreja ela traz muita esperança, mas existem outros meios de se trazer esperança, e até mesmo com a igreja, com os meios de culto online. E acho que, infelizmente, poucas igrejas realmente obedecem a um protocolo, sabe? Tem igrejas que estão superlotadas, pessoas sem máscara, pessoas se abraçando, se contaminando. Então eu acho importante, porque tanto na rede pública e privada, eu acho que está uma coisa meio complicada, né? Quis fazer esse adendo porque vocês sabem, eu sou muito passional, eu falo muito daquilo que eu vivencio, né? Abril eu coloquei coisas para ler bastante, mas eu vou até dar uma freada no BBB, né? A novelinha, fui pega na pegadinha do BBB. Fazia anos ó, que eu não assistia aquilo e acho que não tem nada para se aproveitar, mas eu percebo que, como a gente está no segundo ano de pandemia, cada um com suas demandas pessoais de necessidade, eu sinto que eu estou querendo desopilar um pouquinho. Aí BBB é para isso, né? Acho triste aquela coisa da atriz. Não sei se vocês têm alguém tem acompanhado,
Mas quem acompanha sabe do que eu quero dizer. Aí eu tava pensando essa semana, não adianta beleza, não adianta fama, não adianta ter dinheiro se a mulher ela não tem autoestima. Ela vai sempre se colocar como estopa para o homem pisar, sabe? Até entendo que vez por outra as mulheres de uma maneira geral, quem nunca, né? Vive um relacionamento abusivo, um relacionamento desigual, mas eu acho aquilo muito triste, né? Espero que aquela menina acorde. Infelizmente, eu vejo que muita gente romantiza isso, né? Como existe romantização da maneira geral sobre outras dificuldades emocionais que as pessoas enfrentam. E eu acho isso muito ruim, porque enquanto tem alguém que assiste aquilo e tem criticidade para entender que aquilo não é legal, outro vai dizer, não, mas ela tem que se doar, ela tem que acreditar, o amor, papá, aquela baboseira, né? Mas bora lá falar de livro, senão eu fujo totalmente do enredo da redação. O primeiro livro que eu li foi esse aqui, Charlene Dolé, A Garota do Lago. Foi um livro que eu vi muito comentado no ano passado. E é uma história maravilhosa, tá bom? Tem um assassinato e tem uma jornalista que vai para aquela cidadezinha para desvendar algumas coisas que estão meio obscuras em relação ao acontecimento da morte dessa menina jovem, bonita, de família rica, tradicional naquela cidade. E assim, eu achei o livro maravilhoso, um suspense bem gostosinho. Eu só não gostei muito do final, porque eu achei que foi um final um pouco óbvio. Uma das propagandas do livro diz que é como se o Silêncio dos Inocentes encontrasse Garota Exemplar. Não achei, acho que são livros bem diferentes entre si e acho que não imprime nem um pouco sobre isso. Mas achei um livro maravilhoso, vale a pena ler. Eu quero futuramente ler outras coisas de Charles Nolé para ver se é realmente esse mote dele, sabe? Eu achei gostoso de lê-lo. O segundo livro foi esse aqui, Olhos d'Água, Conceição Evaristo. Livro maravilhoso de contos, contos pretos. Eu percebo na escrita da Evaristo muita referência à religião de matriz africana, um bissexualismo dos personagens, uma obra muito intimista, muito dura, talvez de coisas que ela viveu, de coisas que ela presenciou. A história da Evaristo em si é uma história de muita superação. Achei fabulosos os contos. O que eu mais gostei foi o que deu título ao livro, Olhos d'Água, né? Que em síntese resume situações de fome, relações familiares. E eu acho isso muito bacana. Talvez sirva de gatilho para alguém, não para mim. Eu sempre gostei de entender essa grande engrenagem que é o modo de vida social, a mente humana, as ações, motivações, as problemáticas sociais. Eu acho que livros assim têm muito a ensinar, né? O terceiro livro foi um livro bem gostosinho, Noites Brancas, Fyodor Dostoiévski, um russinho mais fininho, ó. E é uma história bem bacana de um rapaz que vai para uma praça pública, óbvio, né? Praça pública, não estou dizendo nada. E ele lá se depara com uma jovem. E ele fica admirando, ele se aproxima e eles conversam durante algumas noites. O título em si, eu acredito que todo mundo conhece a referência, né? Na Europa, aqui na Rússia especificamente. A Noite Branca é quando aquele período que o sol é tão forte que ele não se põe naquele lugar. Então, mesmo de noite, é claro, né? Como o Sol da Meia-Noite, né? Quem nunca ouviu falar do Sol da Meia-Noite? E é um livro bem gostosinho, sabe? Tem lá um romancezinho, uma idealização. E como todo esse romancezinho, Água com Açúcar, tem também a questão muitas vezes da decepção amorosa. E Fyodor me parece que ele era muito desiludido com a vida, com as coisas. E eu acho que muito da vida dele ele deve ter imprimido na obra, mas vale a pena ler. Ninguém vai ficar depressivo lendo esse livro não, muito pelo contrário, é uma história gostosinha.
O quarto livro foi esse aqui, Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida, Literatura Brasileira Clássica, vocês sabem que eu amo. E conta a história de Leonardo, né? Leonardo, pai, que tem um filho, e aí ele se desentende com a esposa, e ela vai embora, ela abandona com o filho. E ele também abandona o filho, deixa aquele menino para ser criado por um padrinho muito amoroso, muito atencioso, que passa a mão na cabeça do menino, um menino muito peralta, muito virado, muito danado, como o pernambucano gosta de dizer, né? Muito danado. E que não quer estudar, não quer obedecer, só quer vadiar. E inicialmente aquele padrinho pensa em proporcionar-lhe uma vida clerical, né? Mas ele não quer nada com a igreja, ele também não quer nada com o ensino superior. E ele cresce assim meio vadio. E em um certo momento, na juventude dele, ele se apaixona por uma jovem, que também não é um modelo de mulher perfeita, bela. É uma jovem até meio desengonçada, meio esquisita, mas ele se apaixona por ela. E o herói da história, o Leonardo, ele é um anti-herói, porque ele não tem aquele galanteio de um homem experiente, vivido, e daquela personificação do romance Água com Açúcar, no sentido da perfeição dos gestos e na cantada, no galanteio. Não, ele tem muita dificuldade com isso. E é maravilhoso perceber isso nessa obra daquela época em que era tão comum se mostrar essa perfeição no homem de chegar na mulher, né? Eu fiquei surpresa porque eu imaginava que teria alguns relógios de guerra. Eu pensei que o Manuel ele ia também colocar algumas coisas assim mais descritivas do ambiente daquela época, do período do Império, que é muito comum em Alencar, que é super descritivo, e Machado, né? Mas achei gostoso. Sempre é interessante rever palavras que ainda hoje estão em uso e que a gente às vezes não conhece a origem, e conhecer até palavras novas que estão em desuso total. Sempre eu acho maravilhoso ler isso, sabe? Porque eu acho que fala muito de nós como formação de povo. E é maravilhoso, né? Eu quero, assim, nesse ano de 2021, ler mais mesmo literatura brasileira. E para finalizar minha TBA, eu li esse quinto livro do outro lado, da Mary Del Priore. Eu tinha muita curiosidade em ler Mary Del Priore. Quando eu comprei esse livro, eu imaginei que falava de uma coisa sobre questões mesmo patriarcais, o universo da mulher dentro do lado, da sociedade, em décadas passadas, né? Em séculos passados, mas não. Esse livro especificamente é sobre o espiritismo, mas não é um livro religioso de espiritismo, mas um livro de teor histórico que aborda mesmo a história, né? Do Kardec, do espiritismo, a questão do Brasil, o contexto mundial. Tem um escrito, Edvige, que até me disse se permite esse livro porque é um livro que transcende o espiritismo e de fato é um livro histórico, e foi interessante conhecer um pouco sobre a história do espiritismo, tá bom? E aí foi isso. Como eu terminei e vi que tinha tempo de ler alguma outra coisa a mais, né, depois desses 5 livros, aí eu corri para esse aqui, maravilhoso, que é um livro que eu queria muito ler ano passado, mas por ser mais extensa, eu acabei não lendo, Lovecraft, Histórias Favoritas, que é um dos 12 que eu quero ler esse ano. E são contos de terror. É engraçado porque lendo Lovecraft me remeteu muito à leitura de Edgar Allan Poe, porque quer que não, são contos mais antigos, de uma outra época. Apesar que Edgar Allan Poe a gente vê muito aquele do protagonismo de uma mulher ideal, coisa que eu não consegui sentir em Lovecraft. Não sei se lendo mais sobre o autor eu identificaria algum elemento, mas achei super gostosinho. Eu acho muito fabuloso essa coisa do terror em contos, né? Eu acho os contos e as crônicas, elas são muito pertinentes para trabalhar algumas coisas. E eu confesso que eu gosto muito de história de terror, mas eu ainda prefiro, muito mais do que um romance, ler realmente os contos, mesmo que tenha alguns romances maravilhosos, né? Assim, tem história que é fabulosa.
Mas foi gostosinho, eu acho que sempre é bom. Quem não conhece e gosta de terror, sempre é aquele terror mais leve, né? Porque é uma outra época, mas eu ainda acho que é maravilhoso. Aí eu anotei aqui no meu caderninho, porque eu peguei um livro emprestado com minha sobrinha. Tem até vídeo no canal, o que eu puder deixar de linkado dos livros que eu estou falando, algum outro que eu resenhei, eu vou deixar nos cards. Mas ela me emprestou um livro, aí eu já devolvi, porque eu gosto de ser prática. Eu pego emprestado, terminei de ler, vou devolver logo. Mas eu queria falar desse livro, Fique Onde Está, Então Corra, de John Boyne. É um livro infanto-juvenil, mas um livro bacana, que fala sobre a Primeira Guerra Mundial. E a história de um menino, né, de 5 anos, que já tem aquele aniversário dele meio complicado, porque, infelizmente, o país entra em guerra, né? E o seu pai vai para a guerra, então para ele já é triste aquilo. Mas aquele menino se mostra um menino muito forte, de superação, e ajuda a sua família. Ele vai trabalhar como sapateiro. E o pai volta da guerra, mas tem os salmas da guerra. Né? E o livro trata um pouco disso, dos heróis da guerra, que fisicamente estavam bem, mas mentalmente estavam realmente assim, com transtorno, né? E mostra um pouco disso, mostra o termo pena branca, que eu não conhecia, confesso, que era uma das pessoas que se recusavam a ir para o fronte de guerra, porque eram pacificadoras, e aí as mulheres carregavam penas brancas na bolsa. E quando vinha um homem jovem na rua que se percebia que aquele homem tinha capacidade de estar no fronte de guerra e não tinha se alistado, elas abordavam e davam uma pena branca, que é um termo simples para se chamar aquela pessoa de covarde. E eu achei bem gostosinho, sabe? É uma história bacana e é pertinente ver que as crianças elas se deparam também com uma literatura de drama, que faz pensar, que aborda situações não tão felizes, mas que são importantes, porque a vida é para isso, né? A gente tem que tirar um pouco aquele mito da juventude perfeita e simplesmente de sugerir o Pequeno Príncipe. Nossa literatura é riquíssima, os autores contemporâneos estão aí mostrando a cada vez mais isso, essa capacidade de dialogar com temáticas mais duras, realistas, mas super necessárias, tá bom? E aí eu li esse aqui, João Maxwell, Até Onde Você Vai, é um livro motivacional. Ele tem umas coisinhas religiosas no início, porque o autor é pastor, mas é um livro bacana porque fala daquela coisa mesmo da ação, de você ter objetivos, de você correr atrás. Eu particularmente não gosto muito tanto de livro de autoajuda, porque acho que as pessoas incorrem no erro de lerem aquilo e acharem que aquilo ali vai ser a solução para todos os seus problemas. Né? Como se a vida, a gente tivesse uma fórmula fechada para tudo, e não é assim. Nós temos vários nichos e esses nossos nichos eles têm demandas, necessidades, enfrentamentos diferentes, mas achei muito positivo. Mesmo que ele misture um pouco, ele aborda um pouco de religião e fala da parte motivacional. Mas eu entendo que como pastor, ele aborda mesmo isso porque está muito enraizado nele, na sua natureza, né? De pessoa de fé. E assim, super recomendo, sabe? Eu acho que é importante, vez por outra, a gente ler livros motivacionais. Estamos vivendo dias difíceis e a literatura ela tem esse poder mesmo de motivar, de trazer esperança, de trazer luta, coisas boas, né? Aí li esse livro também aqui, Arrependimento da Vida, como o próprio título fala. Fala sobre arrependimento que o cristão tem que ter, mas ele questiona muito se de fato a pessoa se arrepende de boca, de fala, ou se isso é efetivado nas ações. E como é importante as ações, né? Eu digo por mim, porque acho que a gente não chega no grau de perfeição. A gente se permite, às vezes, cada dia mais a mudar, a melhorar,
Mas é todo um processo e toda uma busca, né? E eu acredito muito nisso, porque eu acho que a vida está cheia de teóricos. Os teóricos de academia, os teóricos da dieta, os teóricos do estudo, os teóricos da vida, né? Não acho que seja fácil não, tudo é enfrentamento, né? É difícil a gente abandonar hábitos ruins, é difícil a gente ter posturas boas, mas é necessário se esforçar, né? Porque a vida é muito bela quando a gente age e não teoriza ou simplesmente verbaliza. Achei super positiva essa leitura. E aí ler esse aqui, apenas 3 palavras, de Eduardo Bacarin Costa. Gostei muito da obra de Bacarin. Esse livro é maravilhoso, se ambienta aqui no meu estado de Pernambuco. Fala também dos estados do Brasil. Mas é um romance com uma ficção histórica, né? A história se passa lá na década de 70, quando alguns jovens eles são presos pelo regime militar, né? Para quem não sabe, o Brasil viveu 21 anos de período militar, de muita repressão, tortura, morte. E conta a história de alguns jovens. E aí ele se detém mais na vida de um casal. E mostra a evolução daquele casal, suas vivências, até chegar ao atual contexto que a gente vive no atual governo Bolsonaro. E é um livro muito forte, ele tem algumas coisas muito pesadas, mas de uma forma maravilhosa. Bacarin consegue tratar de situações tão duras de uma maneira bem suave, bem leve. E eu acho que não dá gatilho não, pra mim não dá esse tipo de livro. Acho que ele conseguiu imprimir realmente uma suavidade e super recomendo, né? Ao contrário do que alguns se recusam a aceitar, houve tortura assim no Brasil e não foi melhor aquele período não. E acho que a gente não pode se calar. E acho super necessário nos dias de hoje, em que se tenta trazer uma moralização da vida das pessoas no atual contexto 2021, os militares tentaram fazer, só que é inepto, porque a sociedade ela evolui e as pessoas elas têm direito a escolhas. E a gente tem que entender e respeitar isso, mesmo que por vezes nós não concordemos, né? Eu acho que é importante a gente entender e respeitar, mas o impor é muito complicado. E os militares tentaram fazer isso e o atual tenta fazer isso, né? E a gente tem visto a tragédia que tem sido, uma hecatombe que a gente está vivendo, né? Infelizmente. Mas acho super pertinente ler, sabe? E se permita, porque eu achei muito gostosinha a leitura. E para finalizar, Holocausto Brasileiro foi um livro que eu ganhei da Jana é um booktuber, do Resenha Sem Sentido. E esse foi um livro maravilhoso. Para quem não conhece, conta a história do hospício de Barbacena, em Minas Gerais, que foi o maior hospício aqui do Brasil. E traz um relato de algumas situações, né? Tinha os trens de louco que iam empilhados de pessoas que, quando chegavam lá em Barbacena, ficavam e não saíam mais. E muitas vidas se perderam lá. Ficou super lotado, a lotação era mais ou menos cerca de 4.000 internos, num espaço com capacidade para 300 pessoas. E eles viveram horrores. Dormiam no chão, em capins, camas de capim. Se alimentavam muito mal, uma alimentação muito fraca, 2 vezes ao dia. Não tinham roupa, viviam nus, homens cabeça raspada. O tratamento farmacológico muito precário. Eletrochoque, crianças, mulheres, homens, idosos, todos juntos. Muito triste pensar nisso, e não só tinham pessoas com distúrbios mentais não. Pessoas comuns que não tinham distúrbio necessariamente, mas que se opunham muitas vezes a alguma situação. Homossexuais
filhas que perderam a virgindade fora do casamento. Isso aqui é muito chocante. É um menino vestido de menina. E aquele novo, e aqui ele é já grande. Muito triste, né? E muitas vezes não tem nem água, beber urinas e fezes. Mulheres grávidas conseguiam se proteger na gravidez, sujando o corpo de fezes durante todo o período gestacional, e depois essas crianças eram tiradas daquelas mulheres e nunca mais se sabia. E teve uma época que morria cerca de 16 pessoas ao dia por causa do frio intenso, e aqueles corpos eles eram vendidos para as faculdades de medicina. E a primeira denúncia foi no Cruzeiro, né? A revista Cruzeiro, com jornalista, mas o Brasil se omitiu durante décadas. Chocou a sociedade, mas nada foi feito. Políticos prometeram fazer ações efetivas, mas não fizeram. E até mais ou menos a década de 80, isso aí permaneceu, esse absurdo. E eu lembro quando eu era menina que se passou em alguns Globo Repórter da vida, quando o Globo Repórter ainda era um programa bom e investigativo, porque eu acho que fugiu muito, se passou algumas reportagens sobre isso. E realmente a desinstalação só foi mais ou menos na década de 80, né? Também, infelizmente, eu acho que o que piorou e agravou e deu mais continuidade a esse hospício, porque são pessoas do Brasil inteiro, tá, pessoal, para lá. E foi por isso também da ditadura, de muita repressão, né? Que se pegou também um pouco. E é muito triste pensar que pessoas que não tinham problemas, elas foram consideradas loucas. E acho que até os que tinham problemas mentais se agravaram porque não tinham tratamento. Né? Até o eletrochoque era muito comum, como um sentido de tratamento e até mesmo de tortura. E assim, eu acho que pode ser gatilho para muita gente, para mim não é. Acho que a gente tem que falar mesmo sobre essas questões, esquecer um pouco dos holocaustos lá da Europa e olharmos a bárbara que existe no nosso país. Porque eu acho que quando a gente percebe essas situações, quando a gente dialoga sobre aquilo, a gente de alguma maneira freia no sentido de não permitir mais que isso aconteça. E uma coisa que eu fiquei pensando quando eu li esse livro foi o seguinte: se não tivessem pessoas normais junto com as que tinham distúrbios mentais e só tivessem pessoas com problemas mentais, será que era aquela condição que a família ou o Estado deveria proporcionar àquelas pessoas? É inimaginável pensar que era isso que se oferecia, né? E muito triste, mas muito bom livro, de um teor investigativo. Eu acho que eu li em 2 dias, porque eu já tinha, no primeiro dia, iniciado assim, terminado um livro, e eu acho que eu peguei ele no início da noite. Mas assim, eu acho que é um livro, 300 páginas, mas se você quiser, você só lê de uma sentada só em um dia, porque é uma leitura muito dinâmica, muito célere, muito instigante. Assim, pra mim esse livro é o favorito da vida, tá bom? E é isso. Esses, acho, 11 livros que eu li esse mês. Foi um mês bem produtivo. E bora lá ver o que é que tem para abrir vocês, o que é que vocês estão lendo. Alguém conhece algum desses livros? Qual é a impressão que vocês têm sobre essas obras? Comenta lá, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau!